tá? Fiquem à vontade para vocês interromperem, para vocês fazerem questionamentos sobre o conteúdo, tá? E hoje nós iniciamos propriamente dito a nossa farmacologia. Inicialmente nós vamos falar um pouco sobre a introdução à farmacologia, tá? Dentro dessa introdução à farmacologia nós vamos falar da história e conceitos técnicos importantes, ok? Turma, quando nós pensamos, né, em farmacologia, é importante compreender que a farmacologia ela representa uma ciência que está associada à cura, que está associado a tratamento de doenças, tá? E aí, de modo geral, quando a gente pensa nesse termo farmacologia, acredita-se que é uma ciência muito antiga. De modo geral, é uma ciência antiga, mas que foi considerado, né, recentemente como ciência somente no final do século XIX, ou seja, ela é tratada como uma ciência jovem, mas nós sabemos que desde os primórdios das civilizações já tinha, entre aspas, o estudo da farmacologia, tá? E o que seria essa ciência? A farmacologia, ela é o estudo do mecanismo pelo qual a função dos sistemas vivos é afetada por agentes químicos. O que, de modo geral, o que esse conceito ele nos traz? Que toda substância que tem a capacidade de alterar o sistema fisiológico ou o sistema biológico, quando eu falo alterar, gente, no sentido de modificar esse sistema, vai ser estudado pela farmacologia, principalmente se essa alteração tiver associado, por exemplo, a situações benéficas. Então, se eu tenho uma substância e essa substância ela modifica o nosso sistema biológico e essa modificação ela traz um benefício ao nosso organismo, essa substância ela é estudada, essa substância está associada à farmacologia, tá? E, de modo geral, qual é o papel da farmacologia? É descobrir como as substâncias agem, qual o mecanismo de ação dessas substâncias. E aí, como eu comentei para vocês, né, apesar da farmacologia ela ser considerada uma ciência jovem, ela é uma ciência jovem por ter sido reconhecida, não significa que ela era aplicada, mas ela foi reconhecida só no final do século XIX. Mas desde os primórdios das civilizações já existia o estudo aí da farmacologia. Como assim? Turma, se de modo geral as pessoas adoeciam, existia também tratamento dessas doenças. Vamos imaginar mesmo antigamente, lá na Pedra Lascada, como é que ocorria o tratamento das doenças, já que não existia medicamento sintético, já que não existia experimentos, não existia laboratórios. Da onde é que vinha, por exemplo, o tratamento das doenças? Os tratamentos, turma, das doenças, desde os primórdios, estão associados ao uso de produtos naturais, tá? Que produtos naturais são esses? Produtos naturais oriundos de plantas, produtos naturais oriundos de animais e produtos naturais oriundos do reino, né, mineral, ou seja, dos minerais. De modo geral, turma, até hoje, nós utilizamos produtos de origem natural. Quantos medicamentos, quantas plantas, aliás, quantos produtos farmacêuticos têm perfil oriundo da natureza, tá? Por exemplo, o ácido acetil salicílico é uma droga oriundo de uma substância de uma planta chamada salgueiro, tá? O captopril é um medicamento que foi descoberto do veneno da cobra jararaca, tá? Esses produtos dermocosméticos, principalmente para o rejuvenescimento, como antioxidante, utiliza, por exemplo, a argila, né? Essas argilas que são ricas em minerais, e esses minerais têm a capacidade de hidratar a pele, de combater a inflamação, os radicais livres. Então, mesmo que o uso de produtos naturais eles têm uma base histórica, até hoje nós utilizamos ainda esses produtos, tá? E quantos medicamentos e quantas
características desses produtos naturais nós utilizamos no dia a dia, tá? Olha só, registros mostram que os homens pré-históricos já conheciam os efeitos benéficos ou tóxicos de matérias de origem vegetal e animal. E aí o questionamento é, se naquela época não existia laboratórios, não existia, teoricamente, técnicas de verificar ou estudos para saber a ação desses medicamentos, de modo geral, como é que já utilizava esses produtos? Como é que a população, como é que esses nômades, como é que essas pessoas sabiam que determinadas substâncias de origem natural poderia ser benéfica ou poderia ser maléfica? Tudo isso, turma, está relacionado nada mais, nada menos de que ao fato de que esta população fazia o uso de substâncias testando em si mesmo. De que maneira? Vamos imaginar que tem uma tribo, e dessa tribo tinha algumas pessoas que eram as pessoas mais fracas dessa tribo. Aí o que faziam? Pegava as plantas, pegava os produtos e testava nessas pessoas. Por quê? Porque se por acaso a pessoa viesse a morrer tomando aquele produto, ela não iria fazer falta naquela tribo, visto que não podia dar para pessoas que tinham uma utilidade na tribo, porque isso iria fazer falta, tá? Outro fator associado a como é que eles sabiam que determinadas substâncias eram boas turma, observando os animais, né? Como assim observando os animais? Eles ficavam observando quais as plantas, quais os frutos que os animais comiam, porque subtende que se o animal comesse, o homem também poderia comer. Além disso, nessas observações, por exemplo, quando dava para alguém mais vulnerável da tribo, eles ficavam observando o que a pessoa sentia, se tremia, se chorava, se transpirava, se passava dor. Então, de modo geral, o conhecimento do uso de substâncias, tanto para efeitos benéficos como para efeitos nocivos, é bem antigo e acontecia basicamente de dois processos. A experimentação, geralmente tinha um cobaia, né? Ou então a observação em animais. E é importante, né? E vamos tentando evoluindo com a história, vamos tentando entender esse contexto da evolução da história da farmacologia. Um dos pontos muito importantes é que quando, né, as pessoas adoeciam nessa época, existia muito o conhecimento de que se adoecesse é porque estava sofrendo por algum pecado, estava tendo alguma punição dos deuses, né? Então, toda vez que essas pessoas estavam doentes, o tratamento, gente, não era só dar a substância, não era dar só o chá da planta, não era dar a planta, não era dar um produto natural, mas sim era realizado um ritual de purificação. Por quê? Subtendia que se a pessoa estava doente é porque estava sofrendo, estava sendo punido por alguma coisa. Então era necessário fazer um ritual de perdão, e nesses rituais eles ofereciam de modo geral as substâncias e também fazer as orações, os rituais para pedir perdão ou agradecer a esses deuses, tá? Inclusive, gente, apesar de eu estar falando isso para vocês desse contexto histórico, é muito comum isso, né? Inclusive, existe até memes relacionados a essas brincadeiras, a esses comentários, né? Por exemplo, principalmente quem tem avós aí acima de 70 anos, 65 anos, é muito comum a avó chegar e falar: ah, mas tá doente. Tá doente por quê? Porque não vai na igreja, tá? Só fica assistindo televisão, não pede perdão, não lê a Bíblia. Por quê? É muito enraizado ainda que as doenças estão associadas a um pecado, tá? Turma, vocês estão escutando bem? Estão enxergando os slides? Sim, tá normal aqui. Ótimo. Só vou pegar uma água e continuamos.
E aí, turma, nessa característica histórica, né, da farmacologia, e se vence essa evolução, é importante também nós entendermos que, apesar, olha só, a farmacologia, gente, ela é reconhecida recentemente, por isso que é considerada uma ciência jovem. Mas desde os primórdios das civilizações, se tem manuscritos, se tem informações de uso de substâncias para tratamento de doença, tá? Então, nessa característica, podemos dizer que a farmacologia é muito antiga. E aí eu trago para vocês duas informações de manuscritos, né? O que são esses manuscritos? São registros escritos de uso de substância para tratar determinadas doenças ou até mesmo de substâncias que eram consideradas venenosas, tá? Por exemplo, tem esse manuscrito que é um manuscrito relacionado a, à China, né, aos chineses, que é datado de 500 anos antes de Cristo, e nesse documento, né, que é aguardado até hoje, esse documento ele mostra o uso de substância para tratamento de doenças. Mais um que é muito importante e que é o mais, basicamente, é o mais importante de todos, é o manuscrito chamado Herbes Papyrus. É um manuscrito que foi desenvolvido, elaborado, escrito no Egito, tá? Consequentemente, esse documento ele é tão antigo, turma, que ele é datado de 1500 anos antes de Cristo. Olha só, 1500 anos antes de Cristo já se utilizava produtos tanto para fins terapêuticos como também para fins nocivos. Inclusive, nesse manuscrito existe o quê? 700 drogas, e essas drogas elas tinham aplicações terapêuticas em 811 tipos de situações, tá? Inclusive, tem relatos de plantas nesse manuscrito que é usado até hoje, que nós conhecemos, como, por exemplo, o Panax ginseng. Não sei se vocês já ouviram falar do ginseng. O ginseng, turma, é uma raiz, de modo geral, que é usado para a produção de fitoterápico em cápsula, e ele tem uma capacidade muito grande de tirar a nossa fadiga, de melhorar a nossa concentração, tá? E, nesse sentido, acaba te deixando um pouquinho mais esperto, tá? Tanto que esse ginseng, esse Panax ginseng, ele é muito utilizado por estudantes em períodos de prova, né, em semanas de prova, para melhorar a concentração, para melhorar, a diminuir a fadiga e a pessoa ficar mais disposta. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês o quão foi importante, né, o uso desses produtos naturais desde os primórdios. E aí, turma, eu gostaria que vocês observassem essas imagens, nessas três imagens que está aqui no slide, e tentassem analisar elas. O que, que vocês acham que são essas imagens, tá? O que, que isso transmite para vocês? Um minutinho aí para vocês olhar para a imagem para a gente falar um pouco sobre elas. E aí, turma, essas imagens elas se tornam impactantes para a gente entender uma situação. Nessa primeira imagem que vocês observam como se tivesse um indivíduo que tem a posse e alguns serviçais, é como se ele estivesse fazendo com que o indivíduo bebesse uma água, ou bebesse algum líquido e coletasse a urina, ou então estava fazendo circuncisão, ou bebendo a própria urina. Aí o que eu trago com essa imagem para vocês?
Turma, hoje, o que nós temos de conhecimento da farmacologia, não foi tão fácil chegar nessas informações. Houve muitos erros, houve muitas práticas bizarras, tá? E aí, quando eu me refiro nessas práticas bizarras, eu estou comentando que tem certas situações no dia a dia que as pessoas usam, que as pessoas praticam, que literalmente não tem fundamento farmacológico daquela aplicação. Por isso que é chamado de práticas bizarras. E aí eu trago essa imagem só para comentar o seguinte para vocês. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum as pessoas, principalmente no interior, né, que tem mais essas práticas, porque não tem tanto acesso ao serviço de saúde, como, por exemplo, consultas e medicamento, eles acabam utilizando essas práticas bizarras. É muito comum, por exemplo, no interior, eles utilizarem idosos tomar urina. Eles tomam a urina porque diz que é bom contra a gripe. Turma, observa só, a urina é um líquido de excreção do nosso corpo que está altamente contaminado com micro-organismo e além de ter micro-organismo, ali tem várias substâncias tóxicas, ali tem toxinas, foram eliminadas do nosso organismo, tá? Então, olha só, não tem fundamento científico para isso, tá? Mas se utilizam. Entre outras práticas, e aí eu peço que vocês vão refletindo aí sobre essas práticas, se vocês conhecem alguma, por exemplo, mas dentre outras, assim, que são práticas bizarras, que não tem fundamento, o uso de sangue da primeira menstruação para passar no rosto, que é bom para espinha, tá? Não tem fundamento. O chá da bosta de cachorro para catapora, o chá da barata seca em pó para asma, tá? Então, assim, são tanto tratamentos bizarros que acontecem que, literalmente, isso fez com que a gente evoluísse. Evoluísse em que sentido? Investigasse. Investigar o porquê daquele efeito, se aquilo faz efeito. Então, isso é muito importante a gente compreender, tá? E, infelizmente, existem muitas práticas que já foram desvendadas, né? Quando eu falo prática desvendada, que a gente que consegue observar que não tem fundamento, mas ainda é praticado pela população, tá? Porque isso é algo também, turma, muito cultural, tá? E diante disso, quero que vocês compreendam que existe algumas práticas que a gente fala que são práticas bizarras, mas que têm um fundamento científico. Em que sentido? Por exemplo, acredito eu que todos aqui já ouviram falar, por exemplo, quando você tiver com o nariz obstruído, né? Basta pegar a urina e colocar no ouvido, né? Ou então faz um bocejo com água, né? Coloca uma água na boca, faz um bocejo e coloca a água no ouvido. Essas duas situações, gente, são consideradas práticas bizarras, tá? Quando eu falo práticas bizarras, é que é meio que perigoso, é meio que sem noção, tá? Mas essas duas que eu comentei para vocês, ela tem um pequeno fundamento. Em que sentido? Se eu pego a urina ou se eu pego a água do bocejo e coloco no ouvido, significa que pode desobstruir. Por quê? Porque a urina, assim como a água do bocejo, ela é quente. E por ser quente, né, acaba aumentando o canal auricular. E aí desobstrói. O problema é, turma, que toda vez que você fizer isso, existe um risco muito grande de você pegar uma otite, uma inflamação do canal auricular. Por quê? Porque a urina é repleta de bactéria. E a boca também é repleta de bactéria. Então, tu tá levando ali a urina ou a água cheia de bactéria. Então, você pode ter uma infecção do canal auricular, ok? Então, assim, como eu estou comentando para vocês, é uma prática bizarra, mas que tem fundamento. O mais correto mesmo é você pegar ali, por exemplo, uma água mineral, mornar e colocar no ouvido, e não a urina e não a água do bocejo. Professor, Oi. quando eu era criança, minha mãe fazia a gente provar o xixi para saber se estava doce, para ver se podia estar com diabetes. Faz Sim, sentido? faz sentido. A urina, né, ela tem a capacidade de fazer a eliminação de açúcar da corrente sanguínea. Inclusive pessoas que estão em processo
de pré-diabético ou diabético, geralmente eles urinam e a urina vai ficar doce porque tem muito açúcar, que é um mecanismo que o corpo ele faz para tentar eliminar o açúcar. Essa urina fica muito doce e as formigas acabam se juntando. Inclusive, tem pessoas que falam que foi procurar médico porque depois que percebeu que a urina estava juntando formiga, porque a urina fica muito doce, tá? E isso é uma maneira de diagnóstico, vamos dizer assim, pessoal, empírico, mas tem fundamento sim, viu, Cleidmar? Lógico, é experimentar, não é beber, que é diferente daquele exemplo que eu comentei. Só que, gente, venhamos e convenhamos, hoje a gente não precisa disso, né? Nós temos exames altamente baratos, altamente eficazes, que pode diagnosticar se você tem diabetes, se é pré-diabético, se tem uma desordem do metabolismo de carboidratos, sem precisar, por exemplo, experimentar a urina, tá? E um outro exemplo, turma, que eu posso dar aqui para vocês, de terapêutica bizarra, mas que tem fundamento, é exemplo da conjuntivite, né? Não sei se vocês já viram, mas é comum quando a pessoa está, por exemplo, com conjuntivite, pegar o leite materno, né, de uma mulher lactante aí e colocar nos olhos. Isso é uma prática bizarra, mas que tem fundamento. Por que é bizarra? Porque quando se coloca leite nos olhos, gente, o leite ele é lipídico, então ele tem dificuldade de ser absorvido, e isso pode levar a uma inflamaçãozinha do globo ocular, tá? Uma inflamação do globo ocular. Mas por que pode ter um fundamento? Por que pode melhorar a conjuntivite? Porque lembra que o leite materno ele é rico em anticorpos, é rico em substâncias que pode inibir a bactéria, principalmente se a conjuntivite for bacteriana, e aí pode melhorar o quadro, tá? Olha o que, é que eu estou falando, é uma terapêutica bizarra, mas que tem fundamento, ok? Lógico que hoje nós temos medicamentos eficazes aí para conjuntivite, não há necessidade de pegar aí o leite materno para isso, tá? E aí, nesse contexto, né, dando continuidade ainda nessas imagens, observando aí nessa imagem do lado direito, né, que é a imagem que está sozinha do lado direito, aqui, gente, é só para vocês observar que quando se ia fazer os tratamentos das pessoas que estavam doentes, tinha todo um ritual, tá? Tinha oferendas, é tanto que você observar aí, nós temos como se fosse aí um curandeiro que tá segurando a taça, né? Essa taça aí é representado possivelmente como a cura, e logo atrás tem aí as cevas, né, que com uma bandeja, que essa bandeja é como se tivesse uma fruta, essas frutas aí é como se fosse para oferenda, e mais embaixo tem um animal, como se fossem as oferendas, né? Ou seja, é como se você fosse trocar a sua a doença, né? Restabelecer a sua saúde em troca dessas oferendas. Por quê? Porque nesse período as doenças estavam associadas a uma maldição, estava associada a um castigo. E aí, com uma maneira de compensação, era fazer essas oferendas. Lembrando que sempre nesses rituais existiam, né, o uso de substâncias de produtos naturais. Inclusive, gente, nesse período aqui, já se tinha um conhecimento de ervas alucinógenas, né? E era muito utilizado nesses rituais, com o intuito mesmo de deixar a pessoa em transe para facilitar o encontro dela com os deuses. E nessa terceira imagem, que está do lado esquerdo, no canto inferior, já vai mostrando um pouco a evolução no desenvolvimento, na elaboração aí de produtos terapêuticos. Observam só, nessa imagem aí nós temos o quê? Nós temos como se fosse um público, desculpa, como se fosse um laboratório onde está produzindo em grande quantidade substância para o tratamento de alguma doença ou de várias doenças. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês já é da organização. Observa-se o seguinte, nós temos aí dois tachos, né? Onde um tacho ele tem uma cor mais roxa, né? E do lado esquerdo, e nós temos um tacho do lado direito, que é como se estivesse derramando um líquido branco, que ele está sendo representado aí como se fosse pelo leite. E esse roxo, esse tacho que é roxo, está sendo representado como se fosse o vinho.
Observa mais atrás que tem um homem preto, e esse homem preto ele vem carregando nas suas costas aí, no seu ombro, como se fosse ervas, plantas, né? E mais acima nós temos alguém que está comandando toda essa produção, e ainda acima nós temos alguém sentado como se estivesse escrevendo alguma coisa, como se estivesse lendo alguma coisa. O que que isso nos mostra, essa imagem? Já a organização e a produção de medicamentos em larga escala, em grande quantidade. E aí chama atenção dois aspectos. Primeiro, o uso do leite e o uso do vinho, porque nesse período, gente, os produtos, os veículos que eram utilizados para fazer, né, os medicamentos com base natural era o vinho e o leite. Inclusive, nós temos esse legado até hoje, tá? Nós temos esse legado. Em que sentido? Observa só, turma, que quantas garrafadas que existe aí, ou quantos produtos ou plantas que são colocados, por exemplo, dentro de litro de vinho de 51. Por que que o álcool, né, o vinho, era tão usado? É tão usado porque contém álcool. O álcool, ele tem característica extratora. Ele tem a capacidade de extrair as substâncias presentes naquele produto, tá? Por isso que era bastante utilizado e, na verdade, é utilizado até hoje. E aí, só para complementar, e aí, pode falar, Dândara. Professor, professor, nessa época aí, dessa imagem aí que o senhor estava falando agora há pouco, sim, eles já eram conhecidos como boticários nesse período aí, nessa época? Na verdade, ainda não. Os boticários, eles vêm logo mais em seguida, tem uma evolução mais recente, né? Porque nesse período aqui acontecia uma produção mais de não comercialização. Ele observa que isso daqui é mais na época egípcia, né? Os boticários, eles já são um pouco mais novos, eles já vêm associados na Europa, começa-se em Londres, aonde tinha as boticas propriamente dito. O que nós podemos observar nessa imagem é uma produção, mas possivelmente eles não vendiam esses produtos. Já o boticário não. O boticário era aquele que produzia, manipulava e ele tinha a sua botica, tá? Mas essa imagem, ela retrata muito próximo já a formação desse profissional, a formação desse personagem que é o boticário, tá? E ainda nesse contexto, turma, os medicamentos que são produzidos com base em álcool, né, que tem teor alcoólico, eles são chamados de tinturas ou elixir, tá? Um exemplo, eu não sei se vocês já tomaram o biotônico Fontoura. O biotônico Fontoura, gente, é quase uma 51, tá? Inclusive, há muito tempo atrás, né, alguns anos atrás, a Sociedade de Pediatria e outras sociedades eles pediram para que mudasse um pouco a fórmula do biotônico, diminuindo o teor alcoólico, porque crianças estavam ficando embriagadas, né? Que estava tendo um perfil de embriaguez de tão álcool, de tão forte que era o álcool, tá? E o biotônico Fontoura é um elixir. Um outro exemplo, que eu não sei se vocês já consumiram, talvez sim, tá? É o aguardente. Né? O aguardente, turma, é álcool puro. Inclusive, uma das orientações é que quem for utilizar aguardente, que dilui em água, porque se você tomar ele puro, ele literalmente queima o teu céu da boca, ele queima o seu esôfago, de tão forte que é o álcool, tá? E até hoje nós temos aí, por exemplo, o uso dessas garrafadas, né, ou esses produtos de colocar as folhas dentro da 51 ou de vinho, porque ajuda na extração, tá bom? E o leite também era muito utilizado, né? Por quê? Porque são veículos que eram fáceis de ser usados, fáceis de ser administrados, tá? E aí é importante, porque se você... E aí, nesse contexto, eu chamo a atenção que tudo já era registrado, né? Tudo já era colocado no papel. Então, isso mostra o quê? Que a farmacologia, apesar de ter sido uma ciência reconhecida recentemente com ser considerado jovem, desde os primórdios já se falava de farmacologia, né? Não do nome em si, mas já se utilizava produtos, já tentava se estudar alguma coisa relacionada àqueles efeitos.
Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Então, vamos lá. Turma, aí seguindo essas características, né, é importante nós compreender que aquelas práticas bizarras, né, que eu comentei para vocês, elas não foram erradas, elas são preocupantes, foram preocupantes, mas elas foram muito importantes para a nossa evolução, né, para chegar onde nós chegamos, para ter o conhecimento de efeitos que nós temos hoje, para chegar ao arsenal terapêutico, né, a quantidade de medicamentos que existe hoje, tá? Precisou-se precisou-se passar por essas características bizarras, infelizmente, tá? Mas olha só, quantas pessoas utilizavam a mistura de vermes, de esterco, né? A literatura, gente, aponta, né? A história aponta que, por exemplo, a Cleópatra, que era considerada uma mulher mais linda que existia, ela passava, por exemplo, esterco de vaca na sua pele, porque como as vacas eram endeusadas, tinha toda uma característica de proteção, ela achava que o pelo, né, a pele dela ia ficar tão bonita como as vacas se ela utilizasse o esterco. Como também ela se banhava, né, a história diz que ela só se banhava em leite de cabra, né? E realmente o leite de cabra é altamente hidratante, tá? Pessoas que utilizam urina, né? Tem gente, como eu falei para vocês, bebe a urina porque é como se fosse para prevenir a gripe. Tem gente que passa a urina no rosto para diminuir a acne. Tudo isso são terapêuticas bizarras, mas que precisou ser realizada para nós estudarmos e saber se isso tem fundamento ou não. E quanto, gente, olha só, turma, vocês vão aprender ainda muito isso, mas a indústria farmacêutica ela tem uma importância muito grande. Mas eu quero que vocês entendam que a indústria farmacêutica ela não é boazinha. Ela não faz medicamento porque ela quer fazer para salvar a vida, não. A indústria farmacêutica ela faz produto, ela cria produto porque ela quer ganhar dinheiro. E hoje nem tanto. Ainda há histórias bizarras, mas antigamente como a indústria farmacêutica ela fez testes sem consentimento, experimentos sem consentimento, quantas pessoas morreram, tá? Quem tiver oportunidade depois de fazer leitura sobre a história de Hitler, sobre o nazismo, sobre as indústrias e profissionais de saúde que viviam naquela época dentro daqueles campos de concentração. Gente, eles fizeram tratamentos e testes bizarros com judeus. Por exemplo, eles deixavam os judeus, gente, simplesmente nu, jogava em lagos congelados para ver até quanto que o nosso corpo aguentava de tempo no frio. Então, assim, era totalmente bizarros, tá? Mas apesar de isso não ser uma parte bonita da nossa história, nós não podemos negar que foi esses experimentos que fez com que a gente descobrisse muitas coisas, tá? E aí, dando continuidade, né, é importante compreender que o motivo dessas situações acontecerem é porque também, gente, não tinha muito desenvolvimento de técnica, de método, a fisiologia do corpo humano não era tão conhecido, não tinha materiais, laboratórios, e tudo isso foi melhorando a partir do momento que começou a surgir isso, né? Então, por exemplo, no final do século XVII, começou a observar, começou a fazer experimento. Como assim? Ah, por que determinado chá tem efeito anti-inflamatório? Foram investigar. Será que essa planta ou esse chá tem alguma substância? Ah, ela tem. Qual substância que tem efeito? Como é que essa substância age? Então foi começando a estudar. Então não só observou, mas também começou a experimentar, tá? E aí, no final do século XVIII para o início do século XX, nós tivemos um avanço enorme nas técnicas químicas, né? A química foi muito desenvolvida, surgiu equipamento, desenvolver aparelhos para desenvolver produtos, isolar substância e nessa evolução também se descobriu muita coisa da fisiologia, né? Como era que se comportava o corpo humano, os receptores, as células.
e aí começaram a fazer observações e experimentos sobre o organismo para saber como é que a substância agia em determinado órgão, em determinado tecido. Ou seja, chegamos ao que temos hoje em passos lentos, com muitos erros, mas que tudo foi muito importante para que nós temos hoje como arsenal terapêutico. Alguma pergunta, turma? Algum comentário? Então, turma, nós vamos iniciar os nossos conceitos técnicos. Só um minutinho, tá? Oh. Turma, conceitos técnicos. A partir desse momento, eu vou trazer para vocês alguns conceitos que, de modo geral, são conceitos que a gente utiliza muito na farmacologia, inclusive também utilizamos muito no dia a dia, e esses conceitos, eles se somam no sentido de que nós possamos fazer emprego desses conceitos mais adequadamente, tá? Como, por exemplo, farmácia e drogaria é a mesma coisa, remédio e medicamento é a mesma coisa, o que é um fármaco, o que é um nome químico. A partir desse momento eu vou trazer esses conceitos para vocês. E o que eu quero que vocês entendam? Esses conceitos técnicos, eles devem ser empregados corretamente em meio técnico, tá? Em meio técnico. Por exemplo, acredito eu, tá? Por uma prática cultural, quando eu vou numa farmácia, geralmente eu sempre já entro pedindo, eu quero remédio tal. Mas quando nós vamos na farmácia, a gente está em busca, de modo geral, não é do remédio, mas sim do medicamento, tá? Mas não é o fato, por exemplo, de eu estar numa farmácia, chega um cliente e fala remédio, que eu vou corrigi-lo. O importante é que você compreendeu o que ele quer. Agora, a partir do momento em que eu estou em um meio técnico, ou que eu vou fazer, por exemplo, um concurso, e cai essas diferenças, eu tenho que saber como profissional, tá? Então, turma, em relação aos primeiros conceitos técnicos, primeira coisa que eu vou tratar com vocês, o que é droga, né? Gente, droga é qualquer substância que tenha capacidade de alterar o nosso sistema biológico, seja beneficamente ou seja maleficamente, tá? Então, qualquer substância que altera o meu fisiológico é uma droga. E aí, se altera para um lado positivo, para um lado benéfico,
ela é estudada pela farmacologia. Agora, se a droga ela é uma substância que causa algum efeito maléfico ou adverso, quem vai estudar é a toxicologia, que é a ciência de estudar como as drogas nocivas agem no nosso organismo, tá? Então, não esqueça, qualquer substância que altera o nosso sistema biológico é considerada uma droga, tá? E professor? Oi. Então quer dizer que todo medicamento tem droga? Todo medicamento é uma droga. Todo medicamento é uma droga, só que é uma droga, entre aspas, benéfica, tá? Inclusive, o que é que acontece? Quando nós falamos o termo droga, geralmente nós nos assustamos. Por quê? Porque nós temos algo cultural de achar que droga é aquilo que faz mal. É maconha, é cocaína, é heroína, é morfina, aliás, é LSD, êxtase, mas não. Qualquer substância que altera o nosso sistema fisiológico é uma droga. Ou seja, todo medicamento é uma droga, tá? Todo medicamento é uma droga. Lógico que aí os medicamentos são considerados drogas benéficas, né? São considerados fármacos, são considerados substâncias que têm uma aplicação terapêutica no nosso organismo. Enquanto as drogas que não têm efeito terapêutico ou que possam causar algum efeito maléfico já é estudado pela toxicologia. Inclusive, tá? Só para melhorar também essa minha explicação, inclusive os medicamentos, gente, eles podem ser um remédio, mas eles podem ser um veneno. Como assim? O que vai diferenciar é a dose. Exemplo, paracetamol. O paracetamol, turma, é uma substância excelente como antitérmica e analgésica. Mas dá demais paracetamol para a pessoa para ver se ele não vai ser hepatotóxico. Que ele não vai ser, por exemplo, ele vai atingir o fígado. Aí quem já estuda essa área não é a farmacologia, já é a toxicologia, tá? Então toda substância que altera o sistema fisiológico é uma droga. Vou dar um exemplo bem básico. Sabão em pó, por exemplo, ou água sanitária. Tem pessoas que têm alergia à água sanitária, tem pessoas que não podem, por exemplo, pegar no sabão em barra, no detergente, que a mão fica toda vermelha, coçando, começa a descamar, tá? Aquela pessoa sofreu uma reação na pele por causa de uma substância presente no sabão, presente na água sanitária, ou seja, a água sanitária para aquela pessoa, o sabão para aquela pessoa é uma droga. Por que é uma droga? Porque alterou o sistema fisiológico. E no caso é uma droga uma droga maléfica, nociva, porque acabou levando lesões na pele. E aí, turma, nesse contexto que eu estou comentando aqui para vocês, é muito importante, por exemplo, quando a gente... Oi, Maria de Fátima, quer fazer alguma pergunta? E aí, turma, nesse contexto, por exemplo, que a gente fala de droga, o termo droga é tão cultural dizer que isso é algo ruim, que, por exemplo, vocês já perceberam, principalmente em interior, que a maioria das farmácias, né, de interior, eles não botam o nome drogaria, eles colocam mesmo farmácia. Por quê? Porque, principalmente os idosos, eles associam drogaria não como um ambiente que vende medicamento, mas um ambiente que vende droga, como heroína, cocaína, tá? Mas não, o medicamento é uma droga, porque ele altera o nosso sistema fisiológico, só que uma droga teoricamente benéfica. Professor. Oi, Tânia. Mas tem gente que já vi que tem gente que usa o chá da maconha que ajuda no acidente vascular
no acidente vascular, né? Aí esse daí se encaixa naquela parte que o senhor falou que é a toxicologia que estuda essa parte? Não, Tâmia. Olha só, a maconha, né, que é a cannabis sativa, é uma planta que existe algumas substâncias presentes nessa planta, como, por exemplo, carnabidiol, que tem efeitos farmacológicos no nosso organismo. Ajuda no tratamento do derrame cerebral, né, que é o acidente vascular cerebral, ajuda no mal de Parkinson, ajuda para combater dores. Então, tem várias aplicações. Se tem efeito farmacológico benéfico, quem estuda é a farmacologia. Mas da mesma maneira que a maconha tem efeito farmacológico benéfico, ela também tem efeito toxicológico, efeitos adversos. E aí, quem estuda essa parte do efeito ruim já é a toxicologia. A maconha leva à dependência química, a maconha te deixa eufórico, a maconha ela faz com que você fique em transe. Quem estuda já isso é a toxicologia, tá? É igualzinho, só para vocês terem ideia, Tâmia. A cocaína, gente, há muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás, quando foi desenvolvida a Coca-Cola, na formulação da Coca-Cola tinha cocaína. Por quê? Porque a cocaína ela te deixa acordado, a cocaína diminui a fadiga, tá? Então, há muito tempo existia. Tem muitas substâncias que hoje a gente considera como droga ilícita, que é ruim por causa disso e disso, mas outrora já foi utilizado para tratamento de doença. A heroína, muitos anos atrás, ela era utilizada para transtornos mentais. Só que o que acontece? Muitas substâncias que possam ter um efeito bom acaba levando a problema mais grave e aí acaba sendo retirado do mercado ou não é mais usado para aquela aplicação terapêutica, tá? E aí, turma, como eu estava falando para vocês, né? O termo droga ele é algo cultural. E aí a gente associa droga como se fosse uma substância ruim. Mas não. Toda substância que mexeu no nosso organismo, seja beneficamente ou maleficamente, é uma droga, tá? Por exemplo, o café. O café é uma droga. O café tem cafeína. A cafeína ela altera o seu humor, né? Você fica mais esperto, diminui a fadiga. É uma droga, tá? Então, o nosso próximo conceito, turma, qualquer momento pode perguntar, tá? Se não tiver entendido, exemplo, fica à vontade. Próximo conceito, fármaco. Gente, o fármaco é o princípio ativo. O que é isso? É a substância que está no medicamento. Então, por exemplo, quando eu falo Tilenol, acredito eu que todo mundo aqui conhece Tilenol. O Tilenol é o nome da marca. O Tilenol é o nome do produto. Mas qual é a substância que tem efeito farmacológico? Qual é a substância que é o princípio ativo? É o paracetamol. Então, quando eu falo o nome fármaco, é o nome da substância, tá? Que substância? Aquela que tem o efeito farmacológico. Lembrando que o medicamento, turma, não necessariamente quando eu uso um medicamento significa que ele só tem uma substância, tá? Como assim, professor? Não entendi. Quando eu pego, por exemplo, eu acho que todo mundo já ouviu falar aqui da coristina D, né? Coristina D, turma, é um multigripal, né? Utilizado aí para minimizar os sintomas da gripe. Se você pegar a coristina B, ela é o medicamento. Coristina B é o nome comercial, tá? É o nome da marca. E aí, quais são os fármacos na coristina B? Na coristina D, desculpa. Quais são os fármacos que estão ali? Os fármacos, que é o princípio ativo, por exemplo, na coristina D, é o ácido acetilsalicílico, a fenilefrina, é a dexclofenamina. Então, a coristina D tem 3 substâncias. Aliás, mais cafeína, se não me falha a memória. São 4 substâncias. Então, quando eu falo coristina D, eu estou falando que é o medicamento, que é o nome da marca. Mas quando eu falo quais são os princípios ativos da coristina D, qual é o fármaco da coristina D? A coristina D tem 4 substâncias.
fenilefrina, dexclorfenamina, ácido acetilsalicílico e cafeína, tá? Então, fármaco é o nome do princípio ativo. E o que é princípio ativo? É o nome da substância que está presente no medicamento, ou o nome das substâncias que estão presentes no medicamento. Por exemplo, Profinid. Profinid, que é um anti-inflamatório não esteroidal. Profinid é o nome comercial. Qual é o princípio ativo? Qual é o fármaco do Profinid? Profinid, cetoprofeno. Tá? Outro exemplo, Buscopan. Buscopan é o nome comercial. Qual é o nome do princípio ativo? Qual é o fármaco do Buscopan? Escopolamina. Tá? Turma, forma farmacêutica. Outro conceito técnico. Forma farmacêutica é a maneira com que o medicamento é apresentado para o paciente, tá? Então, por exemplo, paracetamol. Gente, o princípio ativo paracetamol, ele é um pó, tá? Ele é um pó granulado, ele é um pó áspero. Eu não vou dar isso para o paciente. O que é que eu vou fazer? Eu vou preparar uma forma farmacêutica, uma maneira de apresentar aquele pó para o paciente. Então, eu vou fazer o quê? Eu posso fazer uma solução, né, que seria o paracetamol líquido. Eu posso fazer o paracetamol comprimido. Então, a forma farmacêutica é a maneira com que o medicamento está organizado, é a maneira com que o medicamento está apresentado, é o estado físico do medicamento e que é apresentado para o paciente. E é muito importante compreender que forma farmacêutica, turma, ela é muito mais ampla do que isso que eu estou falando. Forma farmacêutica, ela tem uma importância enorme na terapêutica, porque dependendo da forma farmacêutica, eu tenho as vias de administração que eu tenho que dar ao medicamento. Eu não vou dar, por exemplo, um comprimido por via intravenosa, né? Não tem lógica, né? Uma pessoa, por exemplo, está infartando, uma pessoa está morrendo, eu não vou dar um comprimido. Eu tenho que dar uma solução intravenosa. Então, assim, as formas farmacêuticas, elas têm as suas importâncias porque cada forma farmacêutica, ela tem uma característica, ela tem uma vantagem, ela tem uma desvantagem. Inclusive, forma farmacêutica é tão importante, turma, que nós vamos ter uma aula só de forma farmacêutica, tá? Característica de formas sólidas, semissólidas, líquidas e as principais formas farmacêuticas, ok? Então, a maneira com que é apresentado o medicamento é a forma farmacêutica. Exemplo, shampoo. Shampoo é uma forma farmacêutica que é usado para tratamento de problemas do couro cabeludo. E aí é um produto líquido que, na sua composição, tem substâncias que possam agir no couro cabeludo e tratar determinada doença, como seborreia, caspa, tá? Ah, professor, todo shampoo é um medicamento? Não. Eu posso ter shampoo que seja somente, por exemplo, que limpa somente o couro cabeludo, como eu posso ter shampoo que acaba agindo contra problemas, tá? Cleidmar, queria falar alguma coisa? Professor, com relação à forma como se apresentam os medicamentos, pode-se dizer que o que diferencia nele seria só o tempo de ação? Não. O que Não tem diferencia... o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito, tá? Por exemplo, se você tomar o paracetamol líquido e tomar o paracetamol comprimido, ele vai ter o mesmo efeito. A diferença é que o paracetamol líquido vai ter um efeito mais rápido, ele vai iniciar o efeito mais rápido por ele ser líquido, mas ele não é melhor do que o comprimido. O efeito vai ser o mesmo, tá? Agora é importante compreender uma coisa. Nem todo medicamento ele pode ser feito todas as formas farmacêuticas. Por exemplo, todo mundo aqui eu acho que já ouviu falar da insulina, né? Que é um medicamento que é usado para o tratamento do diabetes tipo 1. Alguém aqui já viu insulina por via oral? Já viu alguém tomando insulina? Possivelmente não. Por quê? E olha só, gente, a insulina, ela até 2 anos atrás, só existia insulina subcutânea.
Administrar um medicamento no tecido subcutâneo é altamente doloroso. Aí tu imagina uma criança de 6, 7 anos que descobre que tem diabetes tipo 1, porque é o diabetes da infância, que é descoberto na infância, tomando todo dia uma injeção de insulina no tecido subcutâneo. E por que a indústria nunca produziu uma insulina por via oral para facilitar a vida desse povo? Porque, turma, nem todo medicamento, nem toda substância, ela se dá com todas as formas farmacêuticas, tá? Então, tem a característica da estabilidade, né? Então, a insulina, por exemplo, ela não é desenvolvida por via oral, porque quando ela chega no estômago, o suco gástrico destrói a insulina, e aí não tem como ser absorvida. Então, eu quero que vocês consigam compreender que as formas farmacêuticas, elas são volúveis. Nem toda substância pode ser desenvolvida. Exemplo, tem antibióticos que não podem ser administrados por via oral. Principalmente esses antibióticos mais de nível hospitalar, eles são estritamente intramuscular ou intravenoso. Eles não têm como ser desenvolvidos por via oral, porque eles são tão tóxicos para o estômago, eles irritam tanto o estômago, que a pessoa sente-se muito mal. Por isso que não pode ser feito por via oral, mas aí pode ser administrado por via intramuscular, tá? Então, as formas farmacêuticas, gente, elas têm uma característica muito ampla, por isso que nós vamos ter uma aula só de forma farmacêutica, tá? E, lógico, dependendo da forma farmacêutica, eu também associo a via de administração. Associando a forma farmacêutica à via de administração, eu posso ter um efeito mais rápido, tá? Mas não é, por exemplo, se eu for comparar, a dexametasona pomada, ela é pior do que a dexametasona por via oral. Não, o efeito é o mesmo. Ambos são anti-inflamatórios. A diferença é que um vai ter um efeito mais rápido, o outro vai demorar um pouco mais. A diferença é que um pode alcançar alguns tecidos e outros pode agir só localmente, como no caso da pomada. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Tá, então vamos lá. Tranquilo. Beleza. Então, falamos de droga, fármaco, forma farmacêutica. Nosso próximo conceito, gente, é farmacologia clínica, né? Inclusive, eu estou olhando aqui que dia de quinta-feira noturna é só alunos da farmácia, né? Terceiro e segundo período e outros agregados. Turma, farmacêutico que é farmacêutico precisa fazer especialização em farmácia clínica, tá? Vocês não vão sair da graduação conhecendo todas as substâncias, vocês não vão sair da graduação conhecendo todas as aplicações, vocês não vão sair da graduação tendo conhecimento para saber que medicamento A é melhor do que B, por que paciente pode usar medicamento A e paciente B não pode usar o medicamento A. E isso tem muito a ver com sempre estudos constantes, experiência, vivência. E aí entra essa história da farmacologia clínica. Todos os farmacêuticos precisam, tá, turma? Principalmente quem vai atuar em farmácia, hospitais, precisa fazer uma especialização em farmacologia clínica. E o que é essa farmacologia clínica? A farmacologia clínica, gente, ela estuda os efeitos dos medicamentos no ser vivo, avaliando sua segurança e eficácia. De modo geral, o que seria essa farmacologia clínica? É saber que aquele produto, que aquele medicamento, ele pode ser utilizado para aquele paciente e aquele paciente ele não vai sofrer consequência. Por quê? Porque aquele medicamento ele é eficaz e aquele medicamento ele tem uma segurança. Como assim? Quando eu utilizo um medicamento, aquele medicamento ele precisou passar por testes que mostram que ele tem eficácia, que ele tem segurança. É os exemplos muito clássicos, gente, das vacinas, tá? Das vacinas. As vacinas, gente, ela tem que ter uma eficácia. O que seria isso? Eu tenho que tomar, eu tenho que fazer o uso, mas aquela vacina ela vai ter que ter a capacidade de me proteger. Se ela não tem a capacidade de me proteger, ela não é eficaz. Então, toda vez que eu tomo um medicamento, aquele medicamento ele tem a capacidade de fazer alguma coisa no meu organismo, tá? E quando eu falo segurança, tá? Eu estou querendo dizer que esses produtos, eles precisam literalmente não levar risco aos pacientes, tá? E outra,
Lógico que para toda regra tem sua exceção, e essas exceções precisam ser bem definidas. Por exemplo, professor, mas tem medicamento que faz mal para mulheres que estão gestantes, porque acaba levando à má formação do feto. Só que aí, gente, a farmacologia clínica descobre isso. E aí vai relatar lá na bula, mulheres gestantes até o primeiro trimestre de gestação, de gravidez, não pode utilizar o mebendazol, porque pode levar à má formação do feto. E isso é a farmacologia clínica descobrindo, tá? Não é o fato de causar mal para mulheres gestantes que outra pessoa que não está gestante não pode tomar. Pode. Só que naquele momento que a mulher está gestante, não pode. Então, aquele grupo vai ficar restrito, mas vai ficar como possibilidade para outras pessoas. Farmacoterapia ou farmacoterapêutica é o estudo do uso e da cura nas enfermidades pelos medicamentos. Eu gosto muito de dar um exemplo para ficar um pouco mais claro esse conceito de farmacoterapia. Turma, vou dar um exemplo bem claro. A pessoa está com gastrite ou está com úlcera. Aliás, nós temos duas pessoas, um paciente A e o paciente B. Os dois, ambos, estão com gastrite e úlcera, ou úlcera, tá? Tanto faz. E aí, os dois vão no mesmo médico para tratar a gastrite. Aí o médico, ele passa para o paciente a ranitidina. E o mesmo médico passa para o paciente B o omeprazol. Ou seja, os pacientes eles não têm a mesma doença, por que passaram medicamento diferente? Primeira coisa que nós temos que compreender, turma, que para diversas doenças existem vários fármacos que podem ser usados. Que para diversas doenças existem várias classes farmacológicas que podem ser utilizadas para aquela mesma doença. A questão é que cada indivíduo ele responde a um medicamento, a um fármaco, a uma substância diferente do outro. E além disso, as doenças, apesar de ser a mesma, podem ter bases distintas. Por exemplo, vamos imaginar que o paciente A ele sente mais dores noturna, né, mais incômodo no estômago à noite, ou quando ele se alimenta. Então, se sabe que quando o paciente ele tem essas características, o melhor medicamento a ser dado para eles são os antagonistas dos receptores H2 da histamina. Em outras palavras, ranitidina, cimetidina, tá? Agora, se o paciente tem gastrite e úlcera, e ele sente mais dores, queimação, azia durante o dia, os mais indicados são os inibidores da bomba de próton, como o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, enzomeprazol. Então, assim, não é porque todos esses medicamentos têm a mesma aplicação terapêutica que eles podem ser passados para qualquer paciente. Não. Precisa-se literalmente ter o conhecimento do paciente, o perfil da doença no paciente para eu escolher qual o medicamento mais eficaz, qual o medicamento mais indicado. E isso daqui, turma, é uma área crescente na farmácia, a farmacoterapia. É ajudar na decisão clínica de qual medicamento é mais eficaz para a doença que o paciente tem. Inclusive, por exemplo, na Europa, quem faz essa decisão farmacoterapêutica do medicamento é o farmacêutico. O médico dá o diagnóstico, dá todas as características e vai para o farmacêutico definir qual é o medicamento que o paciente vai usar. E aí, turma, o nosso próximo conceito é farmácia e logo em seguida drogaria. De modo geral, eu vou falar para vocês dos dois, tá? Gente, farmácia é um estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo a dispensação e o atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente à assistência médica. O que eu quero que vocês entendam, que farmácia, gente, de modo geral, é aquele ambiente onde manipula o medicamento, onde produz o medicamento, tá? Ou
de unidade hospitalar. É tanto que quando fala em farmácia hospitalar, vocês nunca ouviram, eu particularmente nunca ouvi alguém dizer, a drogaria hospitalar. Não, é farmácia hospitalar, porque toda unidade que tem medicamento dentro do hospital, que distribui medicamento, é farmácia hospitalar. E aqueles estabelecimentos que manipula o medicamento é chamado de farmácia. É tanto que eu vou dar um exemplo para vocês. É Farmapele, tá? Farmaflora, farmácia de manipulação Botica, porque farmácia de manipulação Garrido. Farmácia é o estabelecimento onde ocorre a manipulação de medicamento, tá? Em comparação à drogaria, gente, drogaria é o estabelecimento de saúde que vende o medicamento nas suas embalagens originais, tá? A drogaria, ela é um estabelecimento de saúde que vende os medicamentos nas suas embalagens originais, como, por exemplo, Drogazil, Drogaria Extra Farma, Globo, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam, que é muito importante. Turma, o nome fantasia, ele pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, eu posso ter uma farmácia de manipulação, mas eu não quero colocar o nome farmácia. Eu quero colocar o nome drogaria. Drogaria Wellison. Mas lá é manipulação. Pode? Pode. O nome comercial fica a teu critério. Inclusive, eu posso ter uma farmácia de manipulação e quiser colocar açougue do Wellison, eu posso. O nome comercial fica fantasia, é seu. Agora, nos registros, né, técnicos, nos documentos técnicos, aí sim precisa colocar farmácia ou drogaria, tá bom? Gente, vocês conseguiram diferenciar muito bem isso, farmácia e drogaria, o que é uma coisa e o que é a outra? Vocês, como futuros farmacêuticos, não podem confundir isso, tá? Então, como eu estava comentando para vocês, né? Drogaria é um estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais, tá? Então, todo estabelecimento, tanto a farmácia como a drogaria, gente, são estabelecimentos de saúde, tá? Agora, se esse estabelecimento de saúde vende somente medicamento nas suas embalagens originais, ou seja, sem fazer fracionamento, sem manipular, é chamado de drogaria. E, ao contrário disso, é chamado de farmácia. Lembrando que, independente de ser drogaria, independente de ser farmácia, precisa de um responsável técnico. E esse responsável técnico é exclusivo farmacêutico com formação superior. Não pode ser um técnico de farmácia, por exemplo. Um outro conceito, também importante e interessante, é evanaria. Tá? O próprio nome está dizendo, evanaria. Evanaria, gente, é um estabelecimento que tem a dispensação de ervas, de plantas medicinais, seja elas in naturas, seja elas secas, seja elas embaladas, tá? E por ser um estabelecimento, por ser uma evanaria, precisa também de um responsável técnico para isso, tá? Aqui em São Luís, assim, a única evanaria que eu tenho conhecimento que segue os padrões para ser evanaria é o Horto da Ártico Seabra, da Universidade Federal do Maranhão, que é administrado pela professora Terezinha Rego, tá? Lembrando que, por exemplo, no quintal da sua casa tem boldo. E aí chega alguém lá e você dá o boldo. Ali não é considerado, a sua casa não é considerada uma evanaria, porque você não sabe que espécie é, qual é o padrão, quanto que tem que dar de folha, quanto é de ml de água. Isso daí é um padrão das evanarias, tá bom? E aí, turma, nós vamos para outro conceito, né? Aliás, para mais dois conceitos que é muito importante, né? Que, inclusive, a gente emprega por muitas vezes errado, mas lembra, turma,
O importante é que a gente consiga compreender. E em nível que não é técnico, você não precisa bater cabeça em saber qual conceito usar. Mas quando eu estiver em um ambiente que, de modo geral, é técnico, tá? E quando eu falo esse ambiente técnico é que tenha profissionais, ou você vai fazer um concurso, escrever um texto, aí tem que utilizar esses termos corretamente. E aí nós temos dois conceitos aqui, remédio e medicamento. Ambos servem para alguma coisa, tá? Mas, assim, quando a gente pensa em um desses conceitos, o mais usado popularmente é remédio, tá? Mas o que seria remédio? É uma palavra usada pelo leigo com sinônimo de medicamento e especialidade farmacêutica. Refere-se a qualquer procedimento que possa ser usado para tratamento de doença. Turma, remédio é tudo aquilo que te faz bem, tá? Pode ser um abraço, pode ser uma conversa, pode ser o choro, tá? Pode ser assistir um filme, pode ser uma comida. De modo geral, remédio é tudo aquilo que te faz bem, tá? Enquanto o medicamento ele é um remédio também. Por quê? O medicamento, ele acaba tratando um problema que vai te fazer bem. Então, eu posso dizer assim, turma, que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Exemplo, um abraço. O abraço é um remédio, mas ele não é um medicamento, porque o abraço não cura um câncer, por exemplo. O abraço não te cura do Covid. Ele pode melhorar a tua autoestima, pode te dar segurança, te passa afeto, mas curar as doenças não, tá? Agora o medicamento não. O medicamento ele cura os problemas. O medicamento ele resolve a situação, tá? Então todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio vai ser um medicamento. Outro exemplo aqui, turma. Vamos imaginar o chazinho de camomila feito pela nossa avó. É um remédio, mas também é um medicamento. É um remédio por quê? Porque é um chá, é elaborado com todo carinho pela sua avó, não tem medidas corretas de quantas folhas, de quantos ml de água, mas é um remédio, porque aquele afeto te faz bem. Mas também é considerado um medicamento, porque o chá de camomila tem substâncias que vai fazer com que você relaxe. Então, isso passa a ser um medicamento também, ok? Então, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. E o que seria medicamento, tá? O que é, de modo geral, um medicamento? Medicamento, turma, é todo produto farmacêutico que é tecnicamente obtido e elaborado. O que é tecnicamente obtido e elaborado? Que é produzido, tá? Que tem protocolo, que tem método, que tem embalagem, que tem validade, que tem um responsável técnico. Isso é um medicamento. E é engraçado, gente, que quando a gente fala medicamento, é muito comum as pessoas acharem que medicamento ele serve para curar a doença. Mas o medicamento ele tem várias finalidades. Entre essas finalidades, o medicamento ele pode ser profilático. Turma, só um momento, tá? Que eu tô assim, um pouco gripado e a garganta tá secando muito rápido. Eu vou pegar um copo de água. Então, turma, por exemplo, né, o medicamento ele não serve só para curar. O medicamento ele tem outras finalidades, como, por exemplo, profilático. O que é um medicamento ou um produto farmacêutico tecnicamente obtido e elaborado que tem uma ação profilática? As vacinas. As vacinas, qual é o fundamento dela? Elas servem para prevenir. Quando eu utilizo o termo, gente, profilático, isso serve para prevenir, tá? Prevenir complicações, prevenir doença, tá? Exemplo, quando você toma um polivitamínico, né? Ou como quando você toma uma vitamina C para melhorar o seu sistema imunológico. O que é que você está fazendo? Você está tomando algo que vai prevenir de determinada situação, tá? É importante também vocês compreenderem
que, de modo geral, turma, o que vai definir um medicamento, se ele vai ser profilático, curativo, paliativo ou para fins de diagnóstico, é o contexto. Um exemplo, em relação a isso que eu estou comentando para vocês. Gente, quando a pessoa está com uma infecção, né, quando a pessoa está com uma infecção bacteriana, o que ela toma para eliminar essas bactérias? Antibiótico. Ela está com a infecção, tomou o antibiótico, parou a infecção. Esse medicamento ele teve que finalidade? Curativa, porque curou de algo, tá? Solucionou o problema. Nesse contexto. Agora imagine só, um paciente ele vai fazer um implante dentário, e aí como a nossa boca ela é repleta de bactérias, de micro-organismos, quando se faz esse implante tem uma lesão, certo? E aí o que acontece? A probabilidade daquelas bactérias entrar nessa lesão e levar um abscesso, uma infecção é muito grande. E aí o que é que se faz? Já dá o antibiótico antes mesmo do procedimento, para que esse antibiótico já vá diminuindo essas bactérias na boca, para que não chegue até a lesão. Ou seja, o que aconteceu aqui? Que finalidade o antibiótico teve? Profilático. Ele já está prevenindo de algo que possa acontecer. Então, eu dei 2 exemplos, do antibiótico que tem efeito curativo, que tem a finalidade curativa, e do antibiótico que pode ter uma característica profilática. Ou seja, isso depende do contexto. Ok. Outra finalidade, turma, do medicamento é paliativo. O que é algo paliativo? Toda vez que a gente fala em paliativo, significa minimizar. Minimiza, melhora determinada situação. Exemplo, quando a pessoa está sentindo muitas dores por causa de um câncer terminal, um câncer nos ossos, tá? Um osteossarcoma, por exemplo, e a pessoa sente muita dor, dá morfina para ela. Só que a morfina, gente, ela não para a dor, ela minimiza a dor, ou seja, deixa a dor tolerável, mas a dor ainda existe. Isso aqui é paliativo, tá? E outra finalidade dos medicamentos é para fins de diagnóstico. Um exemplo, todo mundo já ouviu falar de contraste, por exemplo. O contraste, gente, são substâncias que têm a capacidade de auxiliar no diagnóstico através de exames de imagem, como ressonância magnética nuclear, tá? Um outro exemplo bem clássico é o lactopurga, né, que é o bisacodyl. Gente, quando a pessoa vai fazer uma colonoscopia, o que seria essa colonoscopia? É a introdução de um cânulo, né, de uma canalícula na região anal, no intestino grosso, para ver imagem daquela região. Só que o que acontece? O médico, antes de fazer o exame, né, 2, 3 horas bem antes de realizar o exame, ele dá um laxante. Para quê? Para que a pessoa possa esvaziar o intestino, para que possa ficar limpo, isento de fezes, para que possa fazer o exame de imagem, porque senão, se introduzir um cânulo no intestino e tiver repleto de fezes, não vai se ver nada, somente o bolo fecal. Então, pode ser utilizado aí o lactopurga com finalidade de diagnóstico, quando nesse sentido. Por isso, assim, os medicamentos, ele tem várias finalidades, mas o que vai determinar essa finalidade, turma, é a aplicação. Turma, outro conceito técnico, nome químico, e de modo geral, só para vocês compreenderem o que seria isso. Nome químico, gente, é o nome da estrutura química do medicamento. Aliás, de qualquer substância. Toda e qualquer substância, ela tem uma estrutura química. E essa estrutura química, ela recebe um nome científico de acordo com aquela classificação da IUPAC, que a gente aprende lá na química orgânica, tá? E o medicamento, ele não deixa de ser diferente. A questão, turma, é que, por exemplo, nós não utilizamos o nome químico, tá?
Em que sentido? Nós não colocamos o nome químico nas embalagens. Por quê? O nome químico, eles são muito extensos, eles são muito grandes, tá? Então, de modo geral, não vale a pena colocar fora, tá? Fora que é bastante complicado, esses nomes são muito mais difíceis. Por exemplo, só para vocês terem ideia, o nome do princípio ativo do Tilenol é o paracetamol. Paracetamol, gente, é o nome mais popular, é o nome mais reconhecido. Mas o nome da estrutura química do paracetamol é 4-hidroxiacetilamida, tá? Ou também pode ser chamado de N-acetilparaminofenol. Ou seja, são nomes mais complexos, tá? É o nome da estrutura, de quantos carbonos são, se é cadeia aberta, se é fechada, se é um alcano, se é um alceno, se é dupla ou tripla ligação. Então, assim, o nome químico é o nome da estrutura. E graças a Deus que esses nomes não estão para a gente aprender nas embalagens, tá? Nos princípios ativos, porque senão a gente não ia conseguir aprender. Já basta esses nomes que existem aí bem complicados, tá? Como, por exemplo, turma, nome de antibiótico e nome de antirretrovirais que são usados para o tratamento do HIV. Pense nos nomes complicados para se lembrar, né? Cefatriaxona, cefipina, sulfadiazina, sulfamectazol mais trimetroprima. São substâncias que travam a nossa língua mesmo, tá? Mas, turma, geralmente na bula do medicamento tem um nome químico, tá? Quem tiver curiosidade, basta pegar aí a bula e verificar. Gente, farmacognosia. Farmacognosia, inclusive, é uma disciplina que se estuda na farmácia, tá? E é uma disciplina, gente, que está associada ao estudo das drogas de origem natural, né? Que a matéria-prima é de origem da natureza, seja de origem animal, seja de plantas, seja de minerais, tá? Então, tudo que é oriundo, por exemplo, da natureza, acaba sendo estudado, né, alguns aspectos na farmacognosia. Farmacopeia. Farmacopeia é o livro onde reúne várias drogas, vários medicamentos, tá? Como foi produzido, como é que pode ser feito, qualidade, estrutura química. Então, é como se fosse uma bíblia da farmácia, onde eu consigo encontrar nesse livro todas as substâncias desenvolvidas, como foi desenvolvida e outros aspectos, tá? Inclusive, tem disponível na biblioteca, em acervo físico. Turma, em relação à dose, tá? Dose. Dose é a quantidade a ser administrada de uma vez a fim de produzir efeito terapêutico. Toda vez que nós tomamos um medicamento, nós tomamos aquele medicamento dentro de uma concentração. 500 miligramas, 100 miligramas, 50, 25, 700, 1000. Então, você está tomando ali uma concentração. E essa concentração, essa substância, ela vai chegar na corrente sanguínea. E isso é a dose, tá? E aí, turma, dependendo da dose, essa dose pode iniciar o efeito, essa dose pode ter uma dose máxima para aquele efeito, essa dose pode se tornar tóxica ou essa dose pode ser letal, o que nós conhecemos aí como overdose. Toda vez que a pessoa tem overdose por uma substância, significa que ela chegou a uma dose letal. Tem tanta substância no organismo que o organismo literalmente não sabe o que fazer e começa a ter efeitos adversos, generalizado, falência múltipla de órgãos, e aí a pessoa vem a óbito. Turma, entender sobre dose é tão importante porque o que diferencia, por exemplo, o medicamento do veneno é a dose, tá? Então eu posso, por exemplo, tomar o paracetamol, que é um excelente antitérmico e analgésico, e simplesmente ser um medicamento. Mas se eu tomar demais o paracetamol, ele passa de ser medicamento, aí passa a ser um veneno. Ele vai destruir o meu fígado. Ele vai acabar com o meu fígado, tá? E isso pode levar a cirrose, isso pode levar à morte. Então, o que vai diferenciar o medicamento do veneno é a dose. Não subestime, tá? Lógico, gente, tem medicamento que para causar um efeito no nosso organismo precisa tomar-se demais,
como também tem medicamento que basta tomar pouca quantidade já tem um efeito adverso muito grande, tá? Aí vai depender de medicamento para medicamento. E aí, só para vocês começarem a compreender os tipos de dose, né? A classificação de dose. Nós temos a dose mínima. O que é isso, turma? Olha só, toda vez que nós tomamos um medicamento, que ele começa a ser absorvido, a substância ela começa a ir para a corrente sanguínea, principalmente se for por via oral, né? É desintegrada, é diluído, aí a substância vai sendo absorvida lentamente para a corrente sanguínea. Ou seja, vai começando a chegar a substância no sangue. E aí, não é o fato de já ter a substância no sangue que eu já tenho um efeito. Precisa ter uma concentração mínima, ou seja, precisa ter uma dose mínima para começar a ter os efeitos esperados. Perfeito. Então, por exemplo, eu tomei o medicamento A, e esse medicamento ele começou a ser absorvido. Depois de meia hora, eu tenho 10 miligramas no sangue. Ah, então já vai ter efeito. Não, porque esse medicamento A, para começar a ter efeito, ele precisa de 20 miligramas. Isso é algo hipotético que eu estou comentando para vocês, tá? Então, assim, eu vou ter que esperar mais 15 minutos para absorver mais 10. Depois que eu tiver os 20 minutos, é que começa a fazer o efeito. Perfeito. E aí, começou a fazer o efeito, você começa a se sentir melhor. E aí, vai chegar um momento que a concentração ela vai chegar ao seu pico máximo. Significa o quê? Que eu tenho a minha potência máxima. Então, eu tenho o meu melhor efeito que aquele medicamento pode fazer, chegou, que é a minha dose máxima. Não adianta eu querer tomar um outro comprimido para aumentar essa dose, porque acima disso, eu não tenho melhora do efeito. Eu continuo tendo o efeito que é o máximo que eu posso ter. O problema é que tudo que é acima da dose máxima, ou seja, se eu tenho já uma dose acima da máxima, eu já começo a ter uma dose tóxica, ou seja, já começa a apresentar efeitos adversos. E se eu tiver uma dose acima da dose tóxica, eu já tenho uma dose letal, que é a overdose. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, na posologia. Então, quando eu uso um medicamento de 8 em 8 horas, tem uma explicação para isso. Tem que ser de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, 12 em 12 horas. Por quê? Porque tem uma concentração da substância que aumenta e sobe no nosso organismo. Então, se eu tomo de 8 em 8 horas, quando for 8 horas que eu vou repetir, significa que a dose, a concentração já está caindo. Aí eu vou tomar de novo para restabelecer essa concentração. Lógico que existe aí algumas peculiaridades, né? Tem substância que pode ser tomada de 8 em 8, mas aí a pessoa toma de 6 em 6. Isso aí, gente, acaba tendo uma característica de efeitos mais rápido, mas sempre vai ter o risco-benefício, tá? Oi, Cleidmar. Professor, e quando é aquela situação eu vou dar um exemplo, de febre, né? Por exemplo, uma vez eu fui no médico com meu filho, estava com febre, ele passou paracetamol de 6 em 6 horas. Mas se a febre aparecer antes disso, ele mandou dar o outro remédio, vamos botar aqui uma Novalgina, para poder atenuar a febre. Isso aí pode acontecer, porque os dois são antitérmicos? Pode acontecer e, na verdade, é até melhor que seja, tá? Você mudar. Olha só, paracetamol, o princípio ativo é paracetamol. A Novalgina é a dipirona. São duas substâncias diferentes e ambos são antitérmicos. O que é que acontece? Possivelmente, ele fez essa estratégia para que você não dê uma dose muito alta do paracetamol e a criança sofresse com problemas hepáticos. Então, tá correto, tá? Assim que começar a febre, literalmente tomar um outro antitérmico. Melhor do que dar de novo paracetamol antes do tempo. Porque aí você pode aumentar uma concentração e passar a ser uma concentração tóxica. Deixa eu dar um outro exemplo que aconteceu essa semana. Eu recebi uma mensagem de uma conhecida e aí ela estava com problema no dente, estava com dor de dente, né? E foi passado o Profinit, que é o cetoprofeno. E aí, gente, ele é tomado de 12 em 12 horas ou pode ser tomado também de 8 em 8 horas, tá? Só que aí o que acontece? Ela tomou, só que quando foi 5 horas da tarde, o dente começou a doer. E o horário que ela ia tomar era 7, 8 horas da noite. E aí ela veio me questionar se ela poderia tomar antes. Pode tomar antes. Ela pode diminuir o intervalo da dose. Mas por quê? Porque ela já está sentindo dor. Ela precisa tomar para não sentir essa dor. Mas entenda, tem um risco-benefício.
como ela está tomando um pouco antes, ainda existe uma concentração ainda um pouco alta no sangue. Quando ela tomar de novo, essa concentração ela pode aumentar um pouco mais e ter uma dose tóxica. Então, é o risco-benefício. Mas o benefício, nesse caso, supera o risco, tá? Pode dizer, Cleiton. Professor, e quando passa do horário? Vamos botar o antibiótico, que tem que cumprir o horário. Se passar, por que não é recomendado? Assim, o que é que faz mal? Tá, vamos lá. Essa questão do horário também vai depender da substância. Gente, tudo que eu falar para vocês aqui não é regra, tá? Não é regra. Vai ter várias exceções. Mas, por exemplo, em relação ao antibiótico, quando passa do horário, meia hora, 1 hora, 2 horas, não vai ter problema. A questão é você esquecer, por exemplo, 1 dia, 2 dias de tomar. Porque o que é que acontece? Se a pessoa está tomando antibiótico, ela está com uma infecção, ela está com uma bactéria. E aí, o antibiótico, ele age inibindo ou matando essa bactéria. Então, você toma um medicamento. Aí, aquele medicamento é como se fosse um soldado. Tá matando, tá batendo naquela bactéria. Só que aquele soldado, ele se desgasta. Aquela substância, ela começa a ser eliminada do corpo. Então, vai chegar um momento que tu tem que repor. Quando tu não repõe no horário, aquela substância de antes, ela já sumiu. Aí o que é que vai acontecer? A bactéria não morreu totalmente. Porque para morrer ela precisa de todo um tratamento, 7 dias, 14 dias, 21, dependendo do que seja. Aí o que é que vai acontecer? Se você passar muito tempo para não tomar o antibiótico, aquela bactéria, ela começa a adquirir resistência. Ela começa a se fortalecer. Aí quando tu tomar de novo, possivelmente aquele antibiótico ali, ele já não vai ter um efeito que deveria ter, por causa da resistência, tá? Mas você tem que tomar. Independente do horário, você vai ter que tomar. Até fazer o tratamento completo. Agora, por exemplo, Edmar, já existe uma diferença em relação aos anticoncepcional, né? Ah, a mulher esqueceu de tomar no horário, perfeito, mas tome. Esqueceu 1 dia, tome os 2. Esqueceu 3 dias, já não tome mais. Os 3. Por quê? Porque você já vai ter uma dose hormonal muito grande e isso vai desestruturar totalmente o seu metabolismo. Aí o que deve acontecer? Naquele mês que teve esse erro, deixou de tomar 3 dias, a mulher vai continuar tomando o anticoncepcional, mas a partir daquele comprimido que ela está naquele dia e esquece aqueles outros 2, esquece aqueles outros 3, tá? E começa a tomar, por exemplo, comprimido. Ela esqueceu segunda, terça e esqueceu quarta. Ela não vai tomar esses 3 e começa a tomar o da quinta-feira. Só que naquele mês ela vai precisar utilizar a segunda barreira de proteção, tá? Que é a camisinha. Por quê? Porque ela deixou de tomar uma quantidade de hormônios e naquele período que ela deixou de tomar, pode ser que ocorreu a produção de óvulos. E aí, só basta um óvulo aí, um espermatozoide para engravidar. Tranquilo? Professor? Oi. Oi, Maria de E no caso, que a mulher toma anticoncepcional e ela toma a pílula no dia seguinte, também causa problemas? Sim. Aí vamos lá. Ela toma anticoncepcional. Agora sim. Em relação à quantidade de hormônio e tal. Isso. Agora, Maria de Fátima, por que ela tomaria o anticoncepcional e tomaria a pílula no dia seguinte? Aí, com essa tua pergunta, o que passa na minha cabeça? Que ela não toma um anticoncepcional correto. Eu faço isso, porque eu... Mas por quê? Porque eu tenho medo de ver. Ah, não, aí já, desculpa, já é loucura, Maria de Fátima. Aí já é hipocondria. Eu sei. O farmacêutico... Olha só, se você toma o anticoncepcional correto, sem falha, não tem problema. Não vai engravidar. Agora entenda. Não, não, você não vai engravidar. Agora entenda, tem vários fatores que você tem que tomar cuidado. Você pode tomar um anticoncepcional direito, mas aí antibiótico já pode cortar o efeito do anticoncepcional, principalmente se ele for via oral, tá? Então, tem outros fatores aí. Mas deixa eu explicar em relação à pílula do dia seguinte, né, que é o levonorgestrel, que é o pós-LOVE, dia D, e anticoncepcional. Você está ingerindo uma bomba hormonal e isso vai desregular sua menstruação,
seus hormônios, vai aumentar pelo no rosto, você vai ficar mais estressado, vai aparecer espinha, vai aumentar a temperatura corporal, vai aumentar pressão arterial. Não se encha de hormônios. Inclusive, é recomendado somente 2 vezes o uso da pílula do dia seguinte, por ano. Ah, tá, professor, interessante. E de preferência de 6 em 6 meses. O correto é nem usar. Se você já Usar, utiliza o anticoncepcional, Não tem que precisa, né, utilizar. professor? Ficar nessa loucura. Na verdade, isso é paranoica mesmo, porque não quer ter filho. Tá bom? É porque eu já tenho um, entendeu? Aí eu Já sabe o trabalho que dá, né? já, tá com 6 anos, já tá grande, eu tenho medo de ter outro. Dá Pois mais é. trabalho. Mas Obrigada. aí utiliza só o anticoncepcional. Esquece Tá aí bom, tá. ou então utiliza o anticoncepcional e a tabelinha, né? É muito comum também associar o anticoncepcional e a tabelinha. Tá bom, professor. Tá bom? Turma, vai ficar faltando só 2 slides para a gente encerrar essa aula de introdução à farmacologia, que são os conceitos, tá? Mas eu vou encerrar agora porque literalmente eu estou sentindo minha garganta doer muito, tá? E aí na próxima aula a gente encerra esses dois slides e aí a gente já entra em forma farmacêutica, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Um abraço, desejo ótima noite para vocês e até mais. Boa noite. O senhor também. Boa noite, professor. Boa noite. Bom final de semana. Melhoras, professor. Obrigado.